Agora nós vamos ver sobre encadeamento opcional e coalescência nula. Primeiro vamos ver o que é esse tal de encadeamento opcional. Olha só aqui, temos um objeto usuário e aqui a gente está tentando acessar a cidade, que está dentro do objeto endereço, que está dentro do objeto usuário. Se eu executar isso aqui não vai dar problema nenhum. Mas e se a gente não tivesse aqui endereço? Vou comentar aqui. Na hora que a gente executa, ele vai falar, olha, você está tentando acessar essa cidade de algo indefinido, não tem endereço dentro de objeto usuário. Então a gente poderia fazer alguma coisa dessa maneira, ó. Eu declaro aqui cidade, se nada então ainda é undefined, e depois a gente vem aqui e verifica se usuário.endereço, se isso daqui for verdadeiro, a gente vai colocar aqui, ó, cidade igual a usuário.endereço.cidade. Lembrando, se esse objeto aqui for undefined, ele vai ser um valor falso, daí ele não entra no if. Se ele tiver algum valor, se for um objeto aqui, endereço, ele vai ter um valor verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui no if, mesmo que não seja um valor booleano. Ou a gente também pode escrever de uma outra maneira. A gente poderia declarar aqui, direto em cidade, o seguinte: usuário.endereço, coloca 2z comerciais, coloca aqui usuário.endereço.cidade. O que vai acontecer aqui é o seguinte: se usuário.endereço for undefined, isso vai ser falso. E daí esse e-comercial ele vai matar ali e esse undefined aqui é retornado. Vamos ver aqui, colocar o console log, cidade. Na hora que eu executo, ó, ele retornou undefined. Agora, se a gente tiver endereço, vou colocar aqui. Agora, como esse objeto existe, ele não é mais indefinido. Então ele vai ser um valor verdadeiro. Então ele vai passar aqui nesse teste pelo e-comercial e a gente vai ter isso aqui retornado. Usuário, endereço, cidade. Na hora que a gente executa, tá aqui, São Paulo. Só que tanto usar o if quanto usar isso aqui não é muito interessante, ainda mais se a gente tivesse ainda um outro objeto aqui, depois um outro objeto aqui, e a gente precisasse pegar aquele valor que está lá dentro. Imagina, a gente ia ter um if enorme, ou então isso daqui ia ficar muito grande, a gente ia ter que colocar outra coisa aqui, usuário, ponto, endereço, ponto, cidade, ponto, alguma coisa, para ficar verificando até chegar nessa propriedade. E é aqui que entra o encadeamento opcional. Olha só como ele funciona e deixa tudo muito mais simples. Vou colocar aqui apenas usuário, endereço, cidade. Vou comentar aqui de novo. Lembrando, isso daqui dá erro, porque a gente não tem endereço, então não tem como acessar cidade. Mas a gente pode colocar simplesmente interrogação aqui. Isso daqui vai dizer para o JavaScript, olha, se tiver endereço, você acessa a cidade. Vamos acessar aqui de novo e veja, ele simplesmente retornou undefined. Agora, se tiver cidade, se tiver aqui endereço e cidade, ele retorna aqui pra gente o valor certinho. Se a gente tem que ficar criando aquelas condições com e ou ficar criando vários ifs para ficar verificando se a propriedade existe, para então poder acessar. Então, se tivesse ainda a outra propriedade, basta colocar aqui interrogação, nome da propriedade, interrogação, nome da propriedade, até você alcançar a propriedade que você quer. Se não tiver a propriedade, ele retorna undefined. Se tiver a propriedade, ele vai alcançar a propriedade e vai retornar aquele valor. E agora vamos ver o operador de coalescência nula. Para isso, vamos simplesmente colocar aqui um usuário. Imagine que você está fazendo o login de um site. Você quer sempre exibir o nome do usuário que está logado. A gente poderia colocar aqui, ó, nome igual usuário ponto nome. Vou colocar aqui, nome. Mas pode ser que o usuário ele não esteja logado. Se a gente não tiver o nome aqui, ele vai ficar undefined. Mas e se você quiser colocar um nome padrão, caso o usuário não esteja lá? Porque você não vai querer mostrar para o usuário que ele é undefined, né? Então a gente poderia colocar aqui, ó, operador ou colocar aqui, sei lá, anônimo. Olha só, agora a gente não tem o nome, ele vai colocar como anônimo. Por quê? Se isso daqui for falso, né? Porque é undefined, lembra? Undefined, ele vai ignorar aqui por ser falso e vai para o próximo valor. Ele encontra aqui anônimo. Uma string com conteúdo é um valor verdadeiro, então ele vai retornar exatamente esse conteúdo aqui. Agora, se a gente tiver de volta o nome do nosso usuário, ele vai retornar o nome do usuário, porque é uma string, então é um valor verdadeiro. Então, aqui ele já vai retornar usuário.nome, retorna o valor, e vai ignorar todo o resto que está para lá do operador ou. E agora, a gente tem o operador de coalescência nula. Ele simplesmente vai funcionar assim, ao invés de ou a gente pode usar aqui, ó, duas interrogações, que é o operador de coalescência nula. Veja, ele também vai funcionar da mesma maneira. Tem o nome aqui, retornou o nome. Se não tiver o nome, ele vai retornar o que está aqui do outro lado. Mas qual seria a diferença? A diferença é que com o operador ou, ele nunca vai retornar qualquer valor que seja considerado falso. Olha só a diferença se eu colocar aqui uma string vazia. Vou colocar aqui o operador ou, ele vai retornar aqui anônimo, porque uma string vazia é um valor falso. Então, o operador ou vai ver aqui
uma string vazia é um valor falso, ele vai ignorar e vai mandar aqui, anônimo. Agora, se a gente colocar o operador de coalescência nula, veja que ele retorna a nossa string, mesmo ela sendo um valor falso. Por quê? Porque o operador de coalescência nula, ele só vai funcionar para elementos que forem undefined ou null. Então, se isso daqui tem um valor, ele vai retornar esse valor, não importa que seja um valor falso. Isso pode ser muito útil, por exemplo, pode ser que eu tenha o usuário logado, só que esse usuário está sem nome. Então, ele não é mais um usuário anônimo, ele é um usuário que está sem nome. Então, será que eu deveria colocar a palavra anônimo, sim ou não? Claro, vai depender da sua aplicação. Outro caso, valores numéricos. Pode ser que eu coloque aqui idade. Coloque aqui 0. Bom, se eu não tivesse aqui essa idade, eu vou colocar aqui, ó, sem idade. Se eu colocar aqui com o ou sem idade. Mas e se a pessoa ainda não fez aniversário, ela só tem meses de idade? Eu poderia colocar aqui, ó, idade 0. Daí, ó, veja que ele imprimiu também, sem idade. Só que não tá certo. Ela tem uma idade, é 0. Então, aqui entraria o operador de coalescência nula. Ó, ele vai retornar 0, ao invés de retornar sem idade. Porque senão vai ficar parecendo que a pessoa não cadastrou a idade dela. Ela tem cadastro da idade. Só que ela ainda não completou um ano. E o ou estava retornando sem idade porque 0 é um valor falso. E o ou sempre vai ignorar o valor falso. Antes disso, a gente era obrigado a testar se era undefined ou null e se era diferente de 0. Mas agora, com a coalescência nula, a gente pode simplesmente garantir um valor padrão e aceitar valores falsos, como no caso aqui o 0.